Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou Gleison Assis e estou aqui hoje com vocês para pensarmos e estudarmos a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos superiores em concordância, codificada pelo nosso irmão Allan Kardec. Amigos queridos, a vida ela é muito semelhante à natureza. Se você perceber no alto de uma montanha, ao nascer, e ao brotar de águas, ali brota, germina a nascente de água que vai descendo, percorrendo obstáculos, caminhos, ao descer do alto de uma montanha, ao descer do alto de um morro, essa água, pequeno flete de água, ele vai ganhando volume, ele vai ganhando corpo, ele vai enfrentando vários obstáculos ao longo da sua jornada. Mas aquele filete de água, ele vai descendo ladeira abaixo, vai ganhando força com a gravidade, vai ganhando energia ao longo do caminho, e aquele pequeno flerte d'água agora já é uma boa quantidade de água. E aquela boa quantidade de água vai encontrando outras boas quantidades de água. E vai formando um rio. E esse rio vai ganhando energia, vai ganhando força, vai ganhando volume, até ao enfrentar os seus obstáculos para desaguar no mar da vida. Semelhante na nossa vida. Ao longo do dia a dia, podemos nascer em nós pequena quantidade de água. Água da esperança, água da alegria, água do bom ânimo, água da fé. E esses pequenos filetes de água que vai nascendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, vai incorporando um grande rio. E esse rio para nós é o rio da oração, que faz com que nós possamos, ao longo da nossa caminhada, enfrentar os obstáculos da vida e desaguarmos, sim, no rio divino do nosso Criador. O ato de orar é os enfrentamentos que temos para o nosso cotidiano. O ato de orar é um ato também de nos religar ao Pai em agradecimento. O ato de orar também nos ajuda a perceber a beleza que é a vida. A oração, ela vem do verbo orare. E orare lá no latim significa falar, usar do tom da oratória. Por isso, muitos daqueles que falam para muitos outros irmãos e irmãs ao longo da sua jornada são chamados de oradores, porque tem um tom da palavra. E muitos deles, nessa oratória, estão fazendo uma oração. A oração do conhecimento, a oração da palavra bem colocada, a oração de passar para o outro aquilo que faz com que o outro e ele se transformem em seres melhores para o mundo que estamos vivendo. A oratória é uma responsabilidade tremenda, seja de qual matiz for a oratória que tu estiveste falando. Seja do campo da religiosidade, seja do campo da ciência, seja do campo da política, o ato de falar é um ato de responsabilidade, porque vem da oratória e oratória também ele desenvolve a perspectiva da oração. É fundamental, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos falar no tom da oração, no nosso dia a dia, porque esses pequenos fletes de fala levarão
a construção de um grande rio energético proporcional a chegar ao grande oceano divino que é Deus. O ato de orar é fundamental. E orare, lá do latim, que deu o tom da oração, também desenvolveu o arar. Da mesma matiz etimológica, também é o arar. E o arar é você arar a terra, é revolver a terra, é fertilizar a terra, é mexer na terra, é trabalhar na terra. Na terra da vida, nós temos que mexer em nós. A cada dia estamos experienciando nova labuta da transformação. Que nós possamos usar a oração, usar o arado da vida para nos transformarmos e vivermos em oração. Não só das palavras emitidas, não só do pensamento raciocinado, mas também nas atitudes do cotidiano. Que o nosso dia a dia seja uma oração contínua, a partir dos princípios morais e éticos que a doutrina espírita, a terceira revelação de Deus, codificada pelo nosso irmão Allan Kardec e trazida pelos espíritos superiores em concordância. E que nós possamos, a partir disso, trabalhar a oração, trabalhar a construção do que é orar no cotidiano. Em vários momentos de nossa existência, precisamos orar. Na dinâmica do dia a dia, nessa cidade urbana do Rio de Janeiro, no momento de uma pandemia onde estamos reclusos em nossos lares, precisamos orar. A oração, ela te fortalece e ela te ajuda a domar as suas más inclinações, porque ela te acalma e te faz perceber que você está sendo raivoso naquele momento, que você está sendo desequilibrado naquele momento, que você está sendo invejoso naquele momento, que você está tomado da ira, da incompreensão do outro que está recluso contigo no cotidiano, de uma pandemia que assola o nosso país. Então precisamos orar. E como orar? Como saber orar? Orar não tem um ensinamento, não tem uma cartilha. Jesus colocou muito bem que a oração ela aproxima a criatura do Criador. E essa oração ela não precisa ser uma oração catedrática de palavras, de entonância, de exposição. Basta você pensar, se colocar dentro de si e se ligar ao Pai Criador, porque Deus está em tudo e em todos. Deus é onipresente, está em tudo. Deus é onisciente, sabe de tudo. E Deus sabe o que estamos vivendo, o que precisamos viver. Mas a oração faz com que nós nos aproximamos e percebamos as mensagens de Deus para nós. Porque Deus sabe da gente, mas nós temos que saber de Deus. Ele está em nós, mas nos permite ter o livre arbítrio, a liberdade de escolher, mas também a liberdade de recolher as consequências dos nossos atos, das nossas falas, dos nossos pensamentos, das nossas omissões. Porque se omitir, fazer como Pilatos lavar as mãos, também é responsabilidade. Também acarreta em você consequências no teu cotidiano e na tua vida. E orar, fazer prece, como usamos, esse sinônimo, é fazer com que nós tenhamos um momento de se religarem com o divino. Religião é religar a Deus. Orar é a consequência da religiosidade que você tem. E nós podemos, no ato da oração, trazer toda uma estrutura
de estrutura de pedir. Pedir a Deus aquilo que você acha que é necessário nessa tua atual existência. Pedir aquilo que você acha necessário para que você passe os obstáculos que os caminhos da vida vão colocando. Pedir para que você incorpore um grande rio de fortaleza dentro de você, até você chegar nesse mar divino. Como Jesus, um espírito puro, já mergulha nessas águas profundas de Deus. Então precisamos muitas das vezes pedir, mas temos que ter clareza que o ato de pedir traz, consequentemente, a responsabilidade daquilo que pedimos. E muitas das vezes, pela nossa trajetória espiritual, no mundo de provas e expiações, conseguimos aquilo que pedimos para que possamos provar, expiar tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento moral e intelectual. E muitas das vezes, quando conseguimos aquilo que pedimos, muitas das vezes não trabalhamos duas ferramentas necessárias, que é vigiar e continuar orando, para que não tenha perdas, para que não tenha ali uma névoa te destoando do teu caminho, para que você não fique encantado com os cantos das sereias e se perca do teu objetivo, que é crescer moralmente, que é crescer intelectualmente. Então, a partir do momento que estamos orando, é necessário que saibamos que pedir pode gerar responsabilidade. Porque tudo aquilo que cativamos, tudo aquilo que conseguimos cativar, pedir, colher, traz para nós responsabilidade. Tu és responsável por tudo que cativas. Então, tu és responsável por tudo que pedes a Deus em tuas orações. Podemos também, no ato de orar, de fazer a prece espírita, podemos também louvar. Louvar a Deus a vida, louvar a Deus a existência, louvar a Deus pela oportunidade de estarmos encarnados, louvar a Deus a oportunidade de estarmos em família, louvar a Deus de sermos membros da sociedade do Rio de Janeiro, da sociedade brasileira, da sociedade planetária. Temos que louvar a Deus por permitir que tenhamos ao nosso lado, nas adjacências da vida, a natureza tão bela do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. Então precisamos agradecer os reinos das bactérias, dos protozoários. Precisamos agradecer esse grande cenário de vida que é o planeta Terra, que é a nossa morada, que nos abriga ainda no estágio de provas e expiações, caminhando para a transição de uma regeneração que depende muito mais dos terráqueos, encarnados e desencarnados, do que propriamente da estrutura da natureza planetária. Precisamos louvar, precisamos agradecer, precisamos muito, muito. E quando agradecemos, temos que saber o que estamos agradecendo. Porque muitas das vezes, no ato de orar, agradecemos aquilo que não é bom para nós, que foi fruto do nosso livre-arbítrio. Precisamos agradecer verdadeiramente aquilo que estrutura o ser. E o que estrutura o ser são aquilo que faz com que você, eu e todos nós tenhamos ao final de um dia uma consciência tranquila ao colocarmos a cabeça no travesseiro. Então precisamos agradecer
aquela construção ética, moral, espírita cristã que estamos desenvolvendo a cada dia. Agradecer que conseguimos domar os dragões das emoções, dos desequilíbrios ao longo do nosso dia. Agradecer a nossa família, agradecer a família que consegue ter paciência com você, consegue te tolerar, consegue sobreviver ao teu lado. E o amor é isso, é você conseguir viver com o outro. Porque só quem ama consegue passar um momento desse que estamos vivendo atualmente, do confinamento obrigatório e necessário devido a uma pandemia planetária. E só quem ama consegue te tolerar, só quem ama consegue ter paciência com você. Então ore e agradeça a Deus por essa criatura estar ao teu lado, seja teu marido, tua esposa, teu filho, tua filha, tua mãe, teu pai, aquelas pessoas que nos ajudam no cotidiano de nossa casa, que têm a tolerância conosco. Então agradeça. Louve a Deus por ela estar encarnada, estar ao teu lado e tendo paciência contigo, porque nós também somos imperfeitos, nós também somos chatos, nós também somos impacientes, nós também somos irados, nós também somos maledicentes, nós também somos aqueles que provocam o desequilíbrio do lar. Não é só o outro, você também gera o desequilíbrio do teu lar. Então, agradeça a Deus que a criatura que está ao teu lado te aguenta, tem paciência e muitas das vezes ora sem expressar uma palavra verbalizada, mas ora em pensamento, para que ela consiga deixar o amor falar mais alto, para que ela não possa também entrar no processo de ira e desequilíbrio do ar. E muitas das vezes a tenacidade da sanidade da loucura aí se encontra. Muitas das vezes, irados, nos desequilibramos e deixamos de ter sanidade, entramos na linha tênue da loucura, falamos coisas tão magoantes, tão cortantes para nós e para o outro. Agimos de maneira agressiva para nós e para com o outro. Então precisamos orar. Que a oração seja uma rotina em tua casa. Que a oração seja um hábito em tua casa. No nosso lar, aqui é onde eu vivo com a minha família, estruturamos um hábito muito saudável, que é o ato de orar sempre antes de sair de casa. Oramos como quando estamos indo ao play para fazer uma atividade física nesse período de quarentena. Oramos quando saímos de casa para o trabalho. Oramos quando estamos indo ao mercado. Porque orar sempre, orar pelo templo que é a nossa casa. Porque a nossa casa é o nosso templo. Para que ele consiga se manter em harmonia o mais tempo possível e que nós possamos garantir isso. E orar para que nós possamos sair desse templo e consiga viver no mundo e gerar mais paz no mundo do que mais desequilíbrio. Porque nós também somos desequilibradores da harmonia do espaço social. Que nós possamos ser aquele que equilibra a harmonia do espaço social e não venha desequilibrar ainda mais o convívio social. Que nós possamos ir à casa espírita e tentar na casa espírita orar para que nós possamos fazer os trabalhos da casa espírita sem as agressividades, os desequilíbrios que muitas das vezes nos tomam na boa vontade de querer fazer o trabalho. Mas precisamos vigiar. Vigiar e orar. Vigiar sempre. Sempre vigiar. A prece nos ajuda cada vez mais à aproximação dos bons espíritos. Toda vez que emitimos pensamentos, ideias, palavras, abrimos toda uma atmosfera
psíquica e espiritual, para que irmãos espirituais se aproximem. E quando você está vigilante no teu pedido de prece, no teu agradecimento de prece, no teu louvor de prece, você atrai para você os bons espíritos, principalmente o espírito que te acompanha para te ajudar na evolução da tua trajetória espiritual. Então ore, meus irmãos, ore, minhas irmãs. Orar é lavrar, é obrar dentro de você para que você consiga ver com clareza o momento de se calar, o momento de se posicionar, o momento de falar, para que nós tenhamos respeito para conosco, criaturas ainda em desenvolvimento, criaturas a caminho da perfeição, para sermos um dia espíritos puros. Mas para isso precisamos criar essa atmosfera da boa oração. Muitas das vezes podemos implementar em nossa casa, na medida que nós consigamos, um dia na semana para orar. Escolha um dia da semana, um horário. Reúna sua família ou só você e os espíritos bondosos que nos acompanham. E tira 10, 20 minutos para ler uma página, para refletir a página e para orar. A oração é fundamental nessa trajetória, meus irmãos. Principalmente nesse momento de pandemia. Precisamos trabalhar a oração. A oração, ela te ajudará a cimentar aquilo que é necessário para que você se fortaleça e não se deprima. E não se entristeça no teu cotidiano de quarentena. Então que você se fortaleça bastante na oração. A oração nos aproxima muito aos bons espíritos. É um fundamento necessário que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, tem tantas e tantas páginas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios, na Gênese, nas revistas espíritas, tem diversos casos de oração, diversos casos de preces que vão embasando para nós o valor, a força que tem a oração, o bom cotidiano de orar, o bom cotidiano de refletir. Certa vez, ao longo da minha encarnação, estava passando por um momento muito difícil, um momento de muita tristeza, um momento ainda marcado pela minha juventude. E na juventude, muitas das vezes, a gente cria um desespero, ainda aquele riachozinho descendo a montanha. E a gente cria nesse desespero. E eu estava ali triste. Consequência de muitos fatos, muitas dificuldades, que a vida muitas das vezes faz a gente passar para que nós possamos aprender, para que nós possamos criar essa couraça da resistência e da luta. Mas, querendo ficar sozinho, recebo um telefonema de um amigo que me chama: Gleison, vamos fazer o trabalho da sopa nas ruas? É amanhã o nosso trabalho. Falei: não sei, estou desmotivado, estou triste, mas vamos, você sempre vai. Você sempre participa desse trabalho de entrega de sopas nas ruas, que na verdade é só um pretexto para irmos às ruas, conversar, falar, ouvir nossos irmãos, que são andarilhos nas ruas do nosso país e do nosso mundo. Não motivado, falei que ia pensar. No dia seguinte, esse amigo, graças a Deus, ele insistiu. Eu falei: tá bom, eu vou. Me encontrei com um grupo, fizemos oração, fizemos a sopa, porque a sopa era feita no mesmo dia. Fizemos a sopa, colocamos nos recipientes e fomos para as ruas. E nas ruas começamos a entregar, conversar com os irmãos. Eu mais acanhado, mais afastado. Não era habitual. Eu gostava de estar ali na frente, falando, conversando.
Mas esse dia eu estava mais recuado, mais cabisbaixo, olhando, observando. Até que chegou o momento que o grupo precisou se dividir. E aí, esse meu amigo falou: Gleison, vai lá levar a sopa pro Gaúcho, que era um irmão das ruas do Rio de Janeiro, que eu sempre ia e falava muito com o Gaúcho. Falei, tá bom. Peguei a sopa, peguei o pão, peguei o refresco e encaminhei para o canto que estava o Gaúcho. Cheguei, oi Gaúcho, tudo bem? Ele, tudo bem. Falei, tá aqui a sopa, e não falei mais nada. E ele falou, meu jovem, tá tão calado, a gente conversa tanto. Aí eu falei, Gaúcho, eu não estou bem. Aí ele falou, o que você tem? O que você está sentindo? Aí eu falei para ele, Gaúcho, estou me sentindo no fundo do poço. Na escuridão do fundo do poço. Onde a tristeza me cala. Onde a tristeza me entristece ainda mais. Onde a tristeza fecha e cerra meus olhos com as lágrimas. Me sinto no fundo do poço. E nesse momento, arriei minha cabeça, num ato de tristeza, por estar tocando nesse assunto. Esse irmão olha para mim e diz, que bom que você está no fundo do poço. Rapidamente levanta a cabeça, olho para ele, com semblante sem entender o que ele disse. E pensei, será que ele está ouvindo bem o que eu estou falando? Será que ele está entendendo realmente o que eu estou falando para ele? Será que o Gaúcho entendeu o que eu falei para ele, que eu estava no fundo do poço? Triste, né? Me sentindo na escuridão do fundo do poço. E o Gaúcho falou que tá bom, que bom. Eu não entendi. Não me aguentei e falei para Gaúcho, Gaúcho, como assim que bom? Você entendeu o que eu falei? Ele falou, entendi. E que bom que você está no fundo do poço. Nesse momento, rapidamente, me senti indignado. Me senti ali desatendido por aquele irmão que tanto eu estava com ele nas ruas, muitas das vezes, conversando, tentando ajudar a sair daquela situação. E ele fez uma pausa, pequena, mas que parece horas, horas e horas. E Gaúcho falou, que bom, porque é no fundo do poço que nasce a água. E a água, meu filho, é a essência da vida. A água é a essência da vida. Beba dessa água do fundo desse poço que tu tá. Se nutre dessa água que é a essência da vida. E saia do fundo desse poço, porque tu vives e que tu tenha vida em abundância, como disse o Cristo. Meu Deus! Nesse momento eu lembrei da passagem bíblica. Isso está em João, capítulo 10, versículo 10, onde Jesus fala que tu tenha vida e vida em abundância. E Gaúcho das ruas me fala isso. Para que eu beba a essência da vida, que é a água. Porque eu tinha vida. E que eu saísse do fundo desse poço e lutasse. Naquele momento, meus irmãos, eu abracei Gaúcho. Com uma força que eu não sei se eu quebrei as costelas dele. Mas eu abracei com muita força o irmão nas ruas e chorei. Chorei no ombro daquele irmão. Os amigos da sopa vieram e começaram a cantar.
Começaram a cantar uma música e eu chorando, abraçando o Gaúcho. E Gaúcho me deu a força que eu precisava. Me deu a oração que eu precisava. Me mostrou o valor da oração. O valor de beber a vida, de beber a água da vida. Naquele momento, pós-sopa, eu comecei a orar e agradecer a Deus. Agradeci e louvei a Deus pela oportunidade da encarnação de Gaúcho, que até hoje eu sou tão grato a ele. Agradeci a Deus por ele ter usado o Gaúcho para falar comigo. E dali em diante, o ato da oração faz parte do meu cotidiano. É muito importante nós orarmos para que sejamos como Gaúcho, mesmo na adversidade da vida, mesmo nas ruas das emoções, mesmo na escuridão da fome do cotidiano que as emoções nos pregam, que nós sejamos Gaúcho e que possamos transmitir para nós e para os nossos semelhantes a esperança da oração. Então não deixe de orar, não deixe de agradecer, não deixe de louvar a Deus. As orações são fundamentais no nosso cotidiano. Orar é fundamental. Se quiseres ter orações mais direcionadas, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus capítulos finais, tem todo um compêndio de preces, de orações espíritas, para encarnados, para desencarnados, para os irmãos obsediados. É importante, meus irmãos, orarmos. Orarmos muito, porque a brecha que podemos deixar possa gerar em nós a possibilidade de uma insistência espiritual, de o Espírito ver em nós a brecha do desequilíbrio das emoções e insistir no cotidiano do dia a dia em permanecer conosco. E a insistência de um Espírito gerando desequilíbrio em nós, pela brecha que deixamos por não termos orado e principalmente vigiado, gera em nós um processo obsessivo. E a obsessão é a insistência de um espírito sobre o outro, gerando desequilíbrio, perda de foco, perda de vontade de viver. E de uma obsessão, podemos progredir para quadros mais complexos da subjugação, da fascinação. Então é importante, meus irmãos e minhas irmãs, que nós tenhamos a esperança da oração, que nós sejamos baluartes da oração no nosso lar. Não espere que os membros de sua casa ore o tempo todo por tudo. Faça a sua parte e eles farão a parte deles. Faça você aquilo que deseja que o próximo faça. Faça você a transformação que deseja que o mundo passe. Seja você a transformação que você quer ver na sua casa e no seu planeta. Procure no seu cotidiano ter paciência, ter alegria, ter bondade, ter carinho, ter benevolência, ter indulgência e ter o perdão. A caridade para com o outro é uma grande oração. E o ato de ser benevolente é sempre o bem para com o outro e com o outro.
A indulgência é você entender que o outro tem as suas dificuldades, as suas limitações, os seus medos, os seus desequilíbrios. E o perdão é você realmente deixar que aquilo que passou como aprendizado não gere mais em você nenhum desequilíbrio. Deixe isso passar. Claro que você não vai esquecer. É um aprendizado. Mas não deixe isso mais desequilibrar você. Não deixe mais que isso gere angústia e desequilíbrio. É importante demais o perdão. Porque quando tu perdoas, tu se liberta. Se liberta desse peso, desse fardo. Então que nós tenhamos a oração como um processo de caridade, para que você consiga vigiar e se equilibrar. É fundamental, meus amigos e meus irmãos, que o nosso Mestre Jesus, que nos ensinou uma oração tão simples, que é a oração dominical, que é também chamada de oração do Pai Nosso, que é Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação do desequilíbrio, e nos livrai do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz, meus irmãos.